ao canal do Cookie Art Show. Eu sou a Lara Parodi e tô aqui para passar alguns conhecimentos para vocês. Já se inscreve no canal e dá um joinha aí nos vídeos que você assistir. Eu espero que você curta muito todas as informações que tem aqui. Curtiu? Manda para um amigo ou para uma amiga para eles também fazerem parte da nossa comunidade. E vem comigo, vem se divertir, vem aprender. Vem. Aqui é a placa de Feliz Ano Novo. E essa placa eu quis fazer um pouco diferente. Eu queria fazer realmente uma sobreposição de biscoito para dar essa ideia das flores embaixo e o Feliz Ano Novo em cima. Eu peguei isso como uma referência do Pinterest. Eu vi algumas placas de Ano Novo com flores e aí eu quis fazer desse jeito. Nessa placa a gente tem textura, tem as flores, tem pintura, tem escrita, tem muitas coisas, muitos detalhes, e na verdade são 2 biscoitos com técnicas diferentes em cada um deles, e eu gostei do resultado, que era o que eu queria, e para desejar um ano novo leve, cheio de flor, cheio de alegria, cheio de coisas boas para todo mundo. Então vamos lá fazer as 2 placas e montar esse biscoito para ficar lindo assim. Obrigada. Vamos começar fazendo a textura da placa de baixo. Então eu estou colocando os 3 tons de Tiffany, os 3 tons de teal na placa mais o branco. Então eu vou pôr um pouco de cada. Não precisa se preocupar muito com a forma que você põe. A ideia é a gente vai ajustando isso conforme a gente for fazendo a cor. Então eu pus os 3 tons de Tiffany mais o branco para dar um furta-cor, para dar realmente essa sensação da mistura das cores que não são misturadas, porque como ele é mais consistente, ele vai realmente criar essa textura colorida dentro desse universo de tons que a gente colocou. E com o branco você percebe que o branco cria mais ainda essa sensação. Por isso que eu falei, faltou um pouco, eu vou pôr mais um pouco, porque eu quero que fique numa espessura razoável para fazer a textura. Então, eu estou espalhando com essa espátula para que o biscoito inteiro esteja coberto com o glacê consistente e colorido, né, que tem várias cores. Várias cores não, né? Vários tons do Tiffany. E depois que eu terminar de preencher, então eu estou cobrindo ele inteiro. Agora que ele já está coberto, eu vou pegar o bubu, porque o bubu vai me manter, vai me dar vai fazer com que as linhas fiquem mais ou menos na mesma largura. Então eu vou usar o bubu tanto para limpar as laterais, que fez uma sujeira só, como para ajustar a textura que eu quero, que é a da madeira. Agora nós vamos deixar secar essa textura e vamos fazer a placa de cima para depois escrever. Então essa placa eu preenchi com o branco fluido e coloquei para secar. Eu fiquei bem na dúvida se eu usava o próprio branco ou se eu fazia Tiffany escuro ou preto, mas eu fiz vários biscoitos, fiz até teste, acabei optando pelo branco mesmo. Agora, com um biscoito que eu tinha aqui guardado ainda, eu vou marcar aqui a área para onde, mas é só uma marcação bem leve, só para eu ter uma noção aonde é que vai o biscoito de cima. E aí agora com o bico 16 eu vou fazer as rosinhas, pressionando e girando eu faço essas rosinhas. Então eu giro e pressiono. Eu queria flores pequenas e grandes, por isso eu optei por essa flor usando o bico 16. Eu estou usando o bico 16 nas 2 cores, que aqui eu estou usando o gold e o gold com o
ovo, com a cor amarelo ovo. Então esse é o gold e o amarelo ovo. E porque eu queria realmente dar essa ideia de cores aqui, de diferenciação. Aí a ideia é que a placa de cima está suportada, né, ou está numa cama de flores. Então é por isso que eu estou pondo a quantidade de flores, mas não precisa pôr no meio, porque ela vai realmente encobrir. Então a ideia aqui é só dar uma noção das flores, por isso que eu queria saber onde é que era para colocar e para onde não colocar. E aí agora, em vez de eu ter um bico folha, eu tô com o saco cortado normal e eu aperto, dou uma chacoalhadazinha e puxo, que aí eu faço a sensação da folha, que é mais grosso embaixo e fininho em cima. Então aperta, chacoalhazinho, dá uma chacoalhada e vai afinando. E assim você faz a tua folha, mesmo se você não tiver o bico folha, se você não tiver com coragem de cortar o saco como o bico folha, você pode fazer desse jeito, que você dá a noção da folha. A gente tem que pensar que é sempre que a gente vai estar trabalhando, é basicamente a noção. Então achei que aqui valia pôr mais uma florzinha e ajustar aqui, completar para que tenha flores, né? Essa placa ficou tão simpática que quase que ela sozinha já é um biscoito lindo, né? Mas falta alguma coisa aí no meio, que você pode pôr até outra coisa se você quiser. Bom, agora a gente vai fazer o teste da escrita. Então eu peguei o meu cortador e desenhei ele numa folha de sulfite. Agora eu vou escrever à mão mesmo, com papel, com lápis, com papel ótimo, né? Eu vou escrever com lápis na folha e depois eu vou passar o glacê por cima das diferentes formas, sem contar que são 4 testes que eu estou fazendo, onde eu vou estar treinando a minha escrita, tanto com glacê, e vendo qual é o que ele fica melhor com glacê. Então eu vou escrever aqui 4 vezes Feliz Ano Novo e de forma com umas pequenas variações, né, que nem esse feliz está com o Z com perninha para baixo, esse está com cortado, e o N também deu uma mexida suave também nas escritas, mas basicamente o que eu mexi foi o Z e o A, o N grande, o N maiúsculo. E depois que eu escrevi esses 4, eu vou fazer eles com o glacê, para ver como é que o glacê reage em cada um deles, sem contar que eu estou treinando a minha mão para escrever. Então aí, isso você pode escrever, se você preferir, você pode pegar uma letra da fonte ou fazer esses exercícios para que você vá praticando a sua escrita. Então eu percebi que o Z com a perninha para baixo, o glacê fica meio confuso, eu não gostei muito, então eu usei isso como um teste, tanto para saber como é que ia ficar, como o glacê vai se comportar nessa situação e se é esse o resultado que eu quero, além de ser um teste para eu treinar a minha mão em escrever o que eu quero escrever e treinar o tamanho da letra. Então eu vou escrever o Feliz Ano Novo sem o pico, sem transferência de desenho, sem transferência de nada. Eu pratiquei ele antes e aí eu já vou fazer ele direto no biscoito, mas é necessário esse treino antes, e eu usei o próprio tamanho do cortador para fazer certo. Eu poderia ter feito até num nota cookie, mas o problema de fazer no nota cookie é que eu não ia saber o tamanho exato. Então desse jeito eu tô fazendo o tamanho exato. Eu podia pôr até esse papel dentro de um plástico e fazer várias vezes, né? Faço uma vez, limpo, faço outra, e é uma forma de você treinar também
a sua caligrafia. Então aqui a gente está treinando a caligrafia e por isso esse biscoito é um biscoito bem completo, com muita técnica, com muito detalhe. Então você vê que o Z com a perninha para baixo, ele não fica legal com o glacê. Pelo menos eu não gostei do resultado, e isso para mim foi bom já ter feito esse teste no papel. Agora que a gente já fez o teste no papel, a gente pode ir para a placa. Mas antes de fazer a placa, antes de escrever na placa, eu vou fazer alguns detalhezinhos na placa. Vocês lembram aquela textura, aquela técnica que você usa o wet on wet? Você usa o wet on wet para fazer estampas? Então eu usei mais ou menos a mesma ideia aqui e eu vou fazer então as florezinhas e vou marcar depois elas com o pincel fininho. Eu podia fazer o wet on wet de verdade, podia, mas na verdade eu resolvi fazer isso uma técnica a mais, que é uma pintura, e eu achei que deu um ar diferente para o biscoito. Depois de eu fazer as bolinhas, digamos que vão ser as flores, eu passei um pouco de turquesa nas pontas para dar uma continuidade do biscoito que vem embaixo. Então eu queria que realmente a borda ficasse um pouquinho mais turquesa e mais para o centro mais clarinha, mais para o centro mais claro. Então essa foi uma técnica que eu usei para fazer um diferencial nesse biscoito. Os dois biscoitos, tanto de baixo quanto de cima, eles por si só já são uns biscoitos bem complexos, com várias técnicas e que nem são tão difíceis de serem feitas, né? Então agora eu vou pôr o miolo nas flores com o marrom mais escuro. Então as flores eu fiz com o amarelo gold, e agora eu vou fazer as pétalas das flores usando o pincel 0 e o preto. Então que é bem aquela ideia, se você não quiser usar o pincel para fazer isso e quiser usar a canetinha, tá tudo bem. É uma alternativa completamente viável de você usar a canetinha para fazer essas florzinhas. Aqui é uma brincadeira mesmo de flor, né? Para continuar um pouco a brincadeira que a gente está fazendo na placa inferior, na placa de baixo, que já tem flores. Vocês sabem que eu sou apaixonada por flores, eu adoro flores, e eu acho que a flor traz uma leveza para a vida da gente, e é essa leveza que eu gostaria que a gente tivesse ano que vem. Então, como o preto estava mais seco, no começo ele não estava saindo muito, eu vou dar uma reajustada nos outros. Então eu faço um semicírculo para fazer as florzinhas. Estou reforçando as pétalas. Então você vê que o biscoito ele está bem diferente, né? Ele está com o detalhezinho do turquesa nas beiradas, ele está com as florzinhas. Estou reforçando agora o miolo e agora eu vou escrever. Então eu treinei lá no biscoito que nem vocês viram, e agora eu vou escrever aqui. Eu não estou usando nenhum pico, nem eu estou escrevendo à mão livre mesmo, e é só seguir aquilo que a gente tinha feito lá no papel para testar. E o A está com uma das pernas maiores de propósito, porque eu queria fazer ela maior mesmo. E então a gente está escrevendo, e se você seguir essa metodologia, você vai conseguir escrever também nos biscoitos outras coisas que você possa vir a querer escrever. Com esse pincel eu estou ajustando o que ficou um pouquinho mais alto, eu só dei uma ligeira umedecida no pincel, tirei o excesso, e agora a gente vai colocar. Verdade, eu estou dando uma
tô passando um pouquinho de marrom na beirada da placa, só para dar uma sujadazinha, para ela ficar mais dentro do clima do conjunto como um todo, que eu achei que ficou um toque super delicado, fez uma diferença no biscoito. E aí agora, com o biscoito pronto, eu vou pôr aqui um pouco de glacê consistente, e aí a cor que você vai pôr é indiferente, para você segurar a placa com o escrito. Então eu coloquei a placa, você viu que ela ainda está até úmida, não precisa, desde que você não enfie a mão em cima. Ela nem sujou o biscoito, essa quantidade de glacê que eu coloquei, então eu estou pondo um pouco mais. Se você quiser esperar primeiro montinho de glacê secar, para você deixar ela até mais alta, mas eu acho que ela já está dando a sensação que eu queria, e o nosso Feliz Ano Novo está pronto. Eu espero que vocês tenham gostado da placa, da ideia, e pense que vocês podem fazer isso com outras coisas também. A ideia aqui é que vocês abram a mente e vejam as possibilidades que vocês acabam tendo para fazer coisas inusitadas, tanto para os seus clientes, quanto para os seus amigos, parentes e tudo mais. Quem sabe você não se anima e não faz alguma coisa dessas para o final do ano e anima um pouco a ceia dos seus convidados. Nem que seja só para sua família. Obrigada. De Feliz Ano Novo, e essa placa eu quis fazer um pouco diferente. Eu queria fazer realmente uma sobreposição de biscoito para dar essa ideia das flores embaixo e o Feliz Ano Novo em cima. Eu peguei isso como uma referência do Pinterest, eu vi algumas placas de Ano Novo com flores e aí eu quis fazer desse jeito. Nessa placa a gente tem textura, tem as flores, tem pintura, tem escrita, tem muitas coisas, muitos detalhes, e na verdade são 2 biscoitos com técnicas diferentes em cada um deles, e eu gostei do resultado, que era o que eu queria, e para desejar um ano novo leve, cheio de flor, cheio de alegria, cheio de coisas boas para todo mundo. Então vamos lá fazer as 2 placas e montar esse biscoito para ficar lindo assim. Obrigada. Vamos começar fazendo a textura da placa de baixo. Então eu estou colocando os 3 tons de Tiffany, os 3 tons de teal na placa mais o branco. Então eu vou pôr um pouco de cada. Não precisa se preocupar muito com a forma que você põe. A ideia é a gente vai ajustando isso conforme a gente for fazendo a cor. Então eu pus os 3 tons de Tiffany mais o branco, para dar um furta-cor, para dar realmente essa sensação da mistura das cores que não são misturadas, porque como ele é mais consistente, ele vai realmente criar essa textura colorida dentro desse universo de tons que a gente colocou. E com o branco você percebe que o branco cria mais ainda essa sensação. Por isso que eu falei, faltou um pouco, eu vou pôr mais um pouco, porque eu quero que fique numa espessura razoável para fazer a textura. Eu estou espalhando com essa espátula para que o biscoito inteiro esteja coberto com o glacê consistente e colorido, né, que tem várias cores não, né, vários tons do Tiffany. E depois que eu terminar de preencher, então eu estou cobrindo ele inteiro. Agora que ele já está coberto, eu vou pegar o bubu, porque o bubu vai me dar
vai fazer com que as linhas fiquem mais ou menos na mesma largura. Então eu vou usar o bubu tanto para limpar as laterais, que fez uma sujeira só, como para ajustar a textura que eu quero, que é a da madeira. Agora nós vamos deixar secar essa textura e vamos fazer a placa de cima para depois escrever. Então essa placa eu preenchi com o branco fluido e coloquei para secar. Eu fiquei bem na dúvida se eu usava o próprio branco ou se eu fazia Tiffany escuro ou preto, mas eu fiz vários biscoitos, fiz até teste, acabei optando pelo branco mesmo. Agora, com um biscoito que eu tinha aqui guardado ainda, eu vou marcar aqui a área para onde, mas é só uma marcação bem leve, só para eu ter uma noção aonde é que vai o biscoito de cima. E aí agora com o bico 16 eu vou fazer as rosinhas, pressionando e girando eu faço essas rosinhas. Então eu giro e pressiono. Eu queria flores pequenas e grandes, por isso eu optei por essa flor usando o bico 16. Eu estou usando o bico 16 nas duas cores, que aqui eu estou usando o gold e o gold com o ovo, com a cor amarelo ovo. Então esse é o gold e o amarelo ovo. E porque eu queria realmente dar essa ideia de cores aqui, de diferenciação. Aí a ideia é que a placa de cima está suportada, né, ou está numa cama de flores, então é por isso que eu estou pondo a quantidade de flores, mas não precisa pôr no meio, porque ela vai realmente encobrir. Então a ideia aqui é só dar uma noção das flores, por isso que eu queria saber onde é que era para colocar e para onde não colocar. E aí agora, em vez de eu ter um bico folha, eu tô com o saco cortado normal e eu aperto, dou uma chacoalhadazinha e puxo, que aí eu faço a sensação da folha, que é mais grosso embaixo e fininho em cima. Então aperta, chacoalhazinho, dá uma chacoalhada e vai afinando. E assim você faz a tua folha, mesmo se você não tiver o bico folha, se você não tiver com coragem de cortar o saco como o bico folha, você pode fazer desse jeito, que você dá a noção da folha. A gente tem que pensar que é sempre o que a gente vai estar trabalhando, é basicamente a noção. Então achei que aqui valia pôr mais uma florzinha e ajustar aqui, completar para que tenha flores, né? Essa placa ficou tão simpática que quase que ela sozinha já é um biscoito lindo, né? Mas falta alguma coisa aí no meio, que você pode pôr até outra coisa se você quiser. Bom, agora a gente vai fazer o teste da escrita. Então eu peguei o meu cortador e desenhei ele numa folha de sulfite. Agora eu vou escrever à mão mesmo, com papel, com lápis, com papel ótimo, né? Eu vou escrever com lápis na folha e depois eu vou passar o glacê por cima das diferentes formas, sem contar que são 4 testes que eu estou fazendo, onde eu vou estar treinando a minha escrita, tanto com glacê e vendo qual é o que ele fica melhor com glacê. Então eu vou escrever aqui 4 vezes Feliz Ano Novo e de forma com umas pequenas variações, né, que nem esse feliz está com o Z com perninha para baixo, esse está com cortado e o N também deu uma mexida suave também nas escritas, mas basicamente o que eu mexi foi o Z e o A, o N grande, o N maiúsculo. E depois que eu escrevi esses 4, eu vou fazer eles com o glacê, para ver como é que o glacê reage em cada um deles, sem contar que eu estou treinando a minha mão para escrever. Então aí
Isso você pode escrever, se você preferir, você pode pegar uma letra da fonte ou fazer esses exercícios para que você vá praticando a sua escrita. Então, eu percebi que o Z com a perninha para baixo, o glacê fica meio confuso, eu não gostei muito, então eu usei isso como um teste, tanto para saber como é que ia ficar, como o glacê vai se comportar nessa situação e se é esse o resultado que eu quero. Além de ser um teste para eu treinar a minha mão em escrever o que eu quero escrever e treinar o tamanho da letra. Então, eu vou escrever o Feliz Ano Novo sem o pico, sem transferência de desenho, sem transferência de nada. Eu pratiquei ele antes e aí eu já vou fazer ele direto no biscoito. Mas é necessário esse treino antes, e eu usei o próprio tamanho do cortador para fazer certo. Eu poderia ter feito até num nota cookie, mas o problema de fazer no nota cookie é que eu não ia saber o tamanho exato. Então, desse jeito, eu estou fazendo o tamanho exato. Eu podia pôr até esse papel dentro de um plástico e fazer várias vezes, né? Faço uma vez, limpo, faço outra, e é uma forma de você treinar também a sua caligrafia. Então, aqui a gente está treinando a caligrafia e por isso esse biscoito é um biscoito bem completo, com muita técnica, com muito detalhe. Então, você vê que o Z com a perninha para baixo, ele não fica legal com o glacê. Pelo menos eu não gostei do resultado, e isso para mim foi bom já ter feito esse teste no papel. Agora que a gente já fez o teste no papel, a gente pode ir para a placa. Mas antes de fazer a placa, antes de escrever na placa, eu vou fazer alguns detalhezinhos na placa. Vocês lembram aquela textura, aquela técnica que você usa o wet on wet? Você usa o wet on wet para fazer estampas? Então eu usei mais ou menos a mesma ideia aqui, e eu vou fazer então as florezinhas e vou marcar depois elas com o pincel fininho. Eu podia fazer o wet on wet de verdade, podia, mas na verdade eu resolvi fazer isso uma técnica a mais, que é uma pintura, e eu achei que deu um ar diferente para o biscoito. Depois de eu fazer as bolinhas, digamos que vão ser as flores, eu passei um pouco de turquesa nas pontas para dar uma continuidade do biscoito que vem embaixo. Então eu queria que realmente a borda ficasse um pouquinho mais turquesa e mais para o centro mais clarinha, mais para o centro mais claro. Então essa foi uma técnica que eu usei para fazer um diferencial nesse biscoito. Os dois biscoitos, tanto de baixo quanto de cima, eles por si só já são uns biscoitos bem complexos, com várias técnicas e que nem são tão difíceis de serem feitas, né? Então agora eu vou pôr o miolo nas flores com o marrom mais escuro. Então as flores eu fiz com o amarelo gold, e agora eu vou fazer as pétalas das flores usando o pincel 0 e o preto. Então, que é bem aquela ideia, se você não quiser usar o pincel para fazer isso e quiser usar a canetinha, tá tudo bem. É uma alternativa completamente viável de você usar a canetinha para fazer essas florzinhas. Aqui é uma brincadeira mesmo de flor, né? Para continuar um pouco a brincadeira que a gente está fazendo na placa inferior, na placa de baixo, que já tem flores. Vocês sabem que eu sou apaixonada por flores, eu adoro flores, e eu acho que a flor traz uma leveza para a vida da gente, e é essa leveza que eu gostaria que a gente tivesse ano que vem. Então,
como o preto estava mais seco, no começo ele não estava saindo muito, eu vou dar uma reajustada nos outros. Então eu faço um semicírculo para fazer as florzinhas. Estou reforçando as pétalas. Então você vê que o biscoito ele tá bem diferente, né? Ele tá com o detalhezinho do turquesa nas beiradas, ele tá com as florzinhas. Estou reforçando agora o miolo e agora eu vou escrever. Então eu treinei lá no biscoito que nem vocês viram e agora eu vou escrever aqui. Eu não estou usando nenhum pico, nem eu estou escrevendo à mão livre mesmo. E é só seguir aquilo que a gente tinha feito lá no papel para testar. E o A está com uma das pernas maiores de propósito, porque eu queria fazer ela maior mesmo. E então a gente está escrevendo, e se você seguir essa metodologia, você vai conseguir escrever também nos biscoitos outras coisas que você possa vir a querer escrever. Com esse pincel eu estou ajustando o que ficou um pouquinho mais alto, eu só dei uma ligeira umedecida no pincel, tirei o excesso, e agora a gente vai colocar... verdade, eu tô passando um pouquinho de marrom na beirada da placa, só para dar uma sujadazinha, para ela ficar mais dentro do clima do conjunto como um todo, que eu achei que ficou um toque super delicado, fez uma diferença no biscoito. E aí agora, com o biscoito pronto, eu vou pôr aqui um pouco de glacê consistente, e aí a cor que você vai pôr é indiferente, para você segurar a placa com o escrito. Então eu coloquei a placa, você viu que ela ainda está até úmida, não precisa, desde que você não enfie a mão em cima. Ela nem sujou o biscoito, essa quantidade de glacê que eu coloquei, então eu estou pondo um pouco mais. Se você quiser esperar primeiro montinho de glacê secar, para você deixar ela até mais alta, mas eu acho que ela já está dando a sensação que eu queria, e o nosso Feliz Ano Novo está pronto. Eu espero que vocês tenham gostado da placa, da ideia, e pense que vocês podem fazer isso com outras coisas também. A ideia aqui é que vocês abram a mente e vejam as possibilidades que vocês acabam tendo para fazer coisas inusitadas, tanto para os seus clientes, quanto para os seus amigos, parentes e tudo mais. Quem sabe você não se anima e não faz alguma coisa dessas para o final do ano e anima um pouco a ceia dos seus convidados. Nem que seja só para sua família. Obrigada.